Lev Vygotsky nasceu em 1896 na Bielorrússia. Graduou-se na Universidade de Moscou com aprofundamento em literatura. Realizou estudos também nas áreas da medicina e do direito. Iniciou seu percurso na psicologia após a Revolução Russa de 1917, desenvolvendo trabalhos na área da aprendizagem escolar, infância e educação especial. A base epistemológica da psicologia de Vygotsky vem do materialismo dialético de Karl Marx, investigando os processos psicológicos humanos em sua dimensão histórica e não natural. Ele extrai do marxismo a ideia de que o ser humano é uma realidade concreta e sua essência é construída nas relações sociais. Nesta perspectiva, o ser humano, transformando a natureza, modificou a si, ou seja, construindo culturas, civilizações, agindo no mundo, em meio aos desafios lançados pela realidade, evoluiu como espécie. Na teoria histórico-cultural iniciada por Vygotsky, temos a noção de sujeito social e ativo em seu ambiente cultural. Um sujeito que avança do imediatismo da percepção, das formas elementares de linguagem, para uma apropriação cada vez mais elaborada de sua realidade. A teoria vygotskiana compreende que o desenvolvimento do sujeito, desde o início da vida, ocorre em virtude de um processo de apropriação que ele realiza dos significados culturais que o circundam, o que o faz ascender a uma condição eminentemente humana, de ser de linguagem, de consciência e atividade, transformando-se de biológico em sócio-histórico. Segundo Vygotsky, ao longo do desenvolvimento, existem dois aspectos qualitativamente diferentes a se considerar: as funções elementares e as funções superiores. As funções elementares possuem origem biológica e se referem a um momento mais inicial do desenvolvimento da criança, apresentando-se também nas demais espécies animais. São determinadas pela estimulação ambiental, havendo uma dependência das experiências concretas e de mecanismos biológicos ligados a uma memória mais natural. Já as funções superiores, elas vão se desenvolvendo a partir da interação com o ambiente social. As funções psicológicas vão se transformando, evoluindo, ocorrendo um gradativo domínio dos significados culturais e um avanço dos modos de raciocínios realizados pelo sujeito. Os tipos de aprendizagens de conceitos de Vygotsky são divididos em dois: os espontâneos e os científicos. Para ele, os espontâneos são aqueles tipos de aprendizagem adquiridos no cotidiano mesmo, no dia a dia, com a relação familiar, alguns objetos domésticos e por aí vai. A questão da alimentação também, a colher, o prato. E os científicos são aqueles que são adquiridos por meio do ensino, como os conceitos matemáticos, números decimais, conjuntos, as 4 operações básicas da matemática. No âmbito da língua portuguesa, você tem os substantivos, adjetivos, verbos. Então, para ele, os científicos são mais aqueles direcionados para as matérias estudadas a nível acadêmico. Quando Vygotsky vai abordar as zonas de desenvolvimento proximal, ZDP, ele classifica elas em 2 dimensões do desenvolvimento, que são aquelas capacidades já completadas, ou seja, o desenvolvimento é real ali, a criança ela já tem essa capacidade, e nós temos as capacidades na iminência de serem efetivadas, que ele chama de um desenvolvimento potencial. A criança ela tem a capacidade de aprender a desenvolver algo ou a produzir algo no âmbito social e no desenvolvimento cognitivo. Outro ponto muito importante para a teoria de Vygotsky é a questão da interação, a intervenção do outro, porque isso demanda da relação social a questão de lançar perguntas, apresentar modelos e pistas que favoreçam o desenvolvimento do pensamento, da atenção voluntária, da memória mediada e da atividade reflexiva.
Então a criança acaba desenvolvendo essas habilidades, pega essas ferramentas e passa a praticá-las no seu dia a dia. E, finalmente, Vygotsky fala sobre o ensino como um guia de processos internos no desenvolvimento intelectual da criança. O ponto dele é que o foco não deve ser aquilo que ela já sabe fazer sozinha, né? O desenvolvimento ele tem que visar outras áreas. É importante focar em capacidades que podem ser efetivadas a partir da intervenção do outro como mediador. E aí encaixa perfeitamente a atuação da escola. Por quê? Porque a escola deve ser esse ambiente que estimula o desenvolvimento potencial para que ele se torne real.